Olá, meu nome é Vitor Salles e vou apresentar o trabalho intitulado GeoGebra no Cálculo 3, funções vetoriais de uma variável. Nós dividimos o trabalho em 5 partes: funções vetoriais de uma variável, em seguida vetor tangente e vetor normal e posteriormente reta tangente e plano normal. Nós trabalharemos com funções vetoriais de uma variável, ou seja, dado um parâmetro t, nós teremos 3 componentes, x, y e z, todas dependendo desse parâmetro, e a nossa função vetorial é r do parâmetro t. Nós usamos o GeoGebra para justamente plotar essas funções no espaço. Nós consideramos no desenho que está em GIF cosseno de u, seno de u e u dividido por 10, onde os limites do nosso parâmetro nós colocamos como domínio, no máximo e o mínimo do nosso parâmetro, o mínimo menos 10 e o máximo 10. E aqui nós vamos utilizar o GeoGebra justamente para facilitar a visualização dessas funções vetoriais no curso de Engenharia de Produção no Campus Caçador, no Instituto Federal de Santa Catarina. Nós utilizamos o GeoGebra para calcular também o vetor tangente, onde o vetor tangente é dado pela derivada de cada componente em relação ao parâmetro t, dividido pelo módulo da derivada em relação a esse parâmetro. Esse módulo ele faz o nosso vetor tangente ele ser módulo 1, ou seja, o tamanho do nosso vetor tangente é 1. Essa construção no GeoGebra foi toda elaborada junto com os alunos do Cálculo 3. O objetivo era facilitar o aprendizado utilizando o GeoGebra. Além disso, nós construímos o vetor normal. O vetor normal ele é a derivada do nosso vetor tangente e normalizado também pela derivada do nosso vetor tangente em relação ao parâmetro t. Com isso, nós conseguimos visualizar que os dois vetores, o normal e o vetor tangente, eles são perpendiculares. Nós construímos o ponto A criando com controle deslizante das funções dadas para que a gente consiga dinamicamente utilizar a visualização do GeoGebra em relação ao ponto. Nós construímos a curva que está em azul e o pontinho azul nós utilizamos as mesmas funções das componentes x, y, z para verificar o vetor normal e o vetor tangente nessa curva. Em seguida, nós construímos a reta tangente, que é formada pelo vetor diretor t e o ponto A. O ponto A nós já descrevemos, que são as funções x, y, z que em relação ao parâmetro t. Dinamicamente, a gente pode mexer o parâmetro t com controle deslizante e a gente vai ter, então, também verificando a reta tangente da nossa curva. Também construímos, em seguida, o plano normal. O plano normal ele é formado pelo vetor tangente e pelo ponto A. Esse vetor tangente ele vai ser ortogonal a qualquer vetor dentro desse nosso plano. E o ponto A ele vai dar a unicidade desse plano. Então a inclinação vai ser dado pelo vetor tangente e o ponto A unicidade. Utilizamos do GeoGebra plano perpendicular entre o ponto A e o ponto T. E com isso conseguimos utilizar então fazer este plano normal. Temos aqui a aplicação que nós fizemos. Aqui nós temos a espiral, a nossa helicoide, onde nós podemos visualizar a curva no espaço com as três funções em relação ao parâmetro t, onde a componente x é cosseno de t, a componente y é seno de t e a componente z é uma função linear em relação ao parâmetro t. Nós podemos mexer, o GeoGebra é muito bom justamente por facilitar essa relação dinâmica que o estudante pode ter para visualizar, porque ele pode mexer os eixos, pode mudar o tamanho da escala dos eixos, isso ajuda muito na visualização. E também podemos aqui mexer no parâmetro t, visualizando que o vetor normal e o vetor tangente eles são ortogonais. Além disso, como a aplicação ela ficou genérica, nós utilizamos as funções derivadas, não fomos fazendo especificamente para um caso, nós podemos utilizar aqui outras funções. Podemos colocar a função t, colocar a função t ao quadrado, podemos colocar a componente z como t ao cubo, podemos construir qualquer função que o GeoGebra plote e, além disso, o mais interessante é a construção do vetor normal e do vetor tangente e também o plano normal. Conseguimos verificar que o vetor tangente é perpendicular, até pela construção que nós utilizamos, plano perpendicular a um vetor, e sempre passando pelo parâmetro, pelo ponto, o ponto A. Também podemos visualizar a reta tangente.
onde ela vai ser tangente no ponto A. Essa nossa é a aplicação, nós construímos no GeoGebra junto com os alunos durante o curso de Cálculo 3, para facilitar o aprendizado durante a pandemia, que é uma das questões importantes, o uso da tecnologia já no dia a dia. Na pandemia fica muito mais potencializado o uso dessas tecnologias. E o GeoGebra é uma ferramenta muito legal para a gente poder utilizar isso. Muito obrigado e até a próxima.